Recentemente agora eu fiz um vídeo falando sobre canais independentes que tratam dos assuntos política, religião, história, filosofia, mais ou menos o que eu faço aqui, e eu criei um top 10, né, dos meus canais favoritos. Eu coloquei em segundo lugar, atrás só do Meteoro, o Henry Bugalho, que realmente é um canal que eu gosto muito, e eu usei como argumento para colocar ele nessa posição o fato de que é muito difícil eu discordar frontalmente de qualquer coisa que o Henry fala nos vídeos dele. Só que isso aconteceu. Ele fez um vídeo recentemente com o nome Desprezo pelo Conhecimento, Como Enfrentar. E aí ele começa o vídeo falando sobre esse mal que realmente está acontecendo no Brasil, né? E no mundo, que é a descrença que as pessoas estão tendo hoje pelos especialistas, pelos professores, por pessoas que dedicaram suas vidas para ter gabarito para falar sobre algo, e as pessoas simplesmente desprezam e acham que não, esse cara aí não sabe nada porque a opinião dele não vai de encontro com aquilo que eu quero acreditar. E isso realmente está acontecendo. Esse é um assunto realmente muito pertinente, é um debate que tem que acontecer. O vídeo dele é um vídeo legal até, só que ainda no começo ali, logo depois dele falar isso, ele fala que ele consegue dividir, né, as pessoas, né, em três classes, vamos dizer assim, de conhecimento, né? E seria no caso os especialistas, as pessoas que têm conhecimentos genéricos, assim, que estudam um pouco sobre vários assuntos, e as pessoas que não têm conhecimento nenhum. E, gente, aí eu olhei aquilo e eu falei, peraí, isso está errado. Como assim pessoas que não têm conhecimento nenhum? Talvez ele tenha se expressado de uma forma equivocada, mas eu realmente, da maneira que ele falou, eu só pensei, nossa, eu não concordo com isso em hipótese alguma. Esse assunto, o que é o conhecimento, o que diferencia uma pessoa culta de uma pessoa que não é culta, é um assunto que eu me interesso bastante, eu já pensei bastante sobre isso. E, na minha opinião, todo conhecimento é conhecimento. Tudo praticamente que você faz na vida te gera conhecimento. Não só ler livros, ver bons documentários, ou filmes cults, ou trocar ideias com intelectuais. Não é só isso que é conhecimento. O cara que vê um programa sobre futebol e está aprendendo mais sobre futebol, ou até um cara que faz artes marciais e está aprendendo mais a novos golpes e movimentos de jiu-jitsu, cara, pode ser um conhecimento que você talvez despreze. Eu tenho certeza que o Henry Bugalho despreza tais conhecimentos, mas não deixa de ser conhecimento. Ah, mas é um conhecimento banal. Banal para você. Isso é opinião, desculpa, mas isso é completamente opinião. Para mim pode até ser banal, mas para ele pode não ser. Aquilo pode ser muito valioso para a vida dele, muito mais do que saber a história da Revolução do Haiti, né? Então, assim, eu gostaria que as pessoas se debruçassem mais em conhecimentos sobre história, filosofia e tudo mais, porque são assuntos que me interessam e sei lá, eu até gostaria de ter mais pessoas para conversar sobre isso, né? Talvez seja um dos motivos que eu fiz o canal, a falta de pessoas que eu tenho para conversar sobre isso. Então, eu fico aqui conversando com o meu celular, pelo menos ele me escuta e não me interrompe, né? Então, assim, o que eu acho, a minha opinião, não importa, não interessa. Eu não posso determinar que só os assuntos que eu acho interessante podem ser considerados conhecimento. Isso pra mim não faz o menor sentido, tá? Realmente isso não faz o menor sentido. Falar que alguém não tem conhecimento nenhum é o quê? O cara nunca leu um livro, então ele não tem conhecimento nenhum? Será que esse cara que nunca leu um livro, ele não sabe, sei lá, ele sabe consertar um carro?
e o Henry Bugalho não sabe, eu fui uma pessoa, cara, que eu já andei muito na rua, tá? Andei com muito vagabundo na rua, jovem, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Se você não é do Rio de Janeiro, talvez você até seja de uma cidade que tem uma cultura parecida, mas aqui é o seguinte, se você nunca andou na rua, se você nunca teve nenhum contato com uma vagabundagem assim, quando você é jovem, você é considerado um bosta. Existe uma quase que uma ditadura assim, né, para você ter que se autoafirmar de alguma forma quando você é jovem aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos foi assim na minha época, né? Eu cresci ali nos anos 90, né, no começo desse século aí, que as coisas eram bem complicadas aqui no Rio. Mas o que eu posso dizer é que nessa época eu estava longe de ser um cara que gostava de me debruçar em cima de livros e tudo mais. E eu não acho que eu era um completo alienado, uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento. Pelo contrário, eu acho que na época que eu andei na rua, eu adquiri muito conhecimento, muitos aprendizados que eu tive aí nos meus rolês de jovem, né? E eu até, quando eu conheço pessoas muito inteligentes, às vezes super intelectuais, pessoas que leem muito, certos momentos eu entro em conflito por sentir que as pessoas têm uma falta de conhecimento daquele conhecimento que vem das ruas. Então eu acho que é muito perigoso você simplesmente reduzir o seu conceito de conhecimento ou até mesmo de pessoas que podem te passar ou te ensinar alguma coisa a pessoas que leram muito, que conhecem muito de história, que conhecem muito de filosofia, que são especialistas em algum assunto. Eu não tenho essa ideia em hipótese alguma, fora o que eu falei sobre minha juventude nas ruas. Cara, foram muitas experiências indo em interiores, em lugares pobres, em lugares humildes, onde as pessoas não eram nada cultas no sentido, né, da palavra que a gente costuma usar aqui no nosso mundo, né? Mas, cara, que tinham muita coisa para ensinar, tinham muito mais coisas para me ensinar do que eu tinha para ensinar para elas, tá? Até porque o conhecimento que eu tinha para passar para elas era desprezível, não valia muita coisa para elas. E o conhecimento que elas tinham para me passar, para mim valia muito. Então, assim, é complicado, tá? Ter esse tipo de pensamento. Eu realmente discordo muito, tá? Desculpa, Henry, você é demais, mas eu realmente não consigo concordar com isso. E aí eu queria aproveitar para linkar todo esse papo que a gente está tendo sobre o Henry e sobre conhecimento com uma coisa que eu acho muito importante, que é o debate sobre a arrogância da esquerda progressista no Brasil, tá? Eu acho que não adianta a gente ficar lendo, começar a, sei lá, ter um vocabulário muito mais rico e ter uma opinião muito mais refinada sobre as coisas e não ter o mínimo de humildade para criar um mínimo de empatia para fazer com que as pessoas te escutem. Eu não tenho nada contra, mas o Henry Bugalho, ele, em vários vídeos dele, ele sugere livros que só tem versão em inglês. Ok, eu tenho certeza que muitos dos assinantes do canal do Henry Bugalho têm capacidade para ler um livro em inglês. Mas, cara, qual é a porcentagem da população brasileira que tem essa capacidade? Foi mal, saber falar inglês já é uma coisa que está restrita a uma porcentagem muito pequena. Eu entendo que hoje em dia até, inclusive, se você
não saber inglês te limita muito na área do conhecimento, tá? Tem muita coisa que realmente só tem inglês. E eu já fiz esse esforço algumas vezes, só que, cara, é para muito pouca gente. Você tá falando para muito pouca gente. Quando você tá falando para a pessoa ler um livro em inglês, você tá falando para muito pouca gente. Você não tá se comunicando com a massa, vamos dizer assim. E eu sinto que hoje as figuras que conseguem liderar o debate, né, no campo progressista pecam muito nisso. Essa falta de conexão com a massa, tá? E isso vem também de uma certa arrogância. E eu faço aqui um meia-culpa. Eu já passei por muitos momentos em que eu fui arrogante, que eu fui, sabe, tipo, ó, essa pessoa inculta, esse ignorante, não vou nem perder meu tempo, sabe? E na verdade depois eu fui até descobrir que eu estava errado. Então, vamos tentar ser um pouco mais humilde, vamos tentar fazer um esforço, gente. Tá? Não é porque você leu Karl Marx e sei lá, ó, viu vários documentários interessantes que você é agora um super sábio e que qualquer outro tipo de pessoa que não tem essa bagagem não tem mais nível para conversar com você. Por favor, não cai nessa, mano. Isso é horrível. Esse sentimento de eu sou mais evoluído, eu sou mais intelectual, isso é péssimo, gente. Pelo menos essa é a minha opinião também. Fique à vontade para discordar, fique à vontade para dar dislike nesse vídeo, mas se você curtiu, você pode dar like também e pode se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar nas suas redes sociais. E é isso. Um abraço.